Olá, gente, tudo bem? Eu havia dito a vocês que iria gravar uma videoaula trazendo algumas considerações sobre a discussão acerca das abordagens dialógicas e monológicas. Como o prazo do fórum foi estendido, eu terminei não disponibilizando a aula, não gravando a aula. Esperei a gente concluir a discussão no fórum para trazer as minhas considerações. Então, a gente viu que as abordagens dialógicas e monológicas são diferentes, né? Que na abordagem monológica o professor é o centro, que o aluno é apenas um receptor das informações passadas pelo professor e que não há interação entre docente e discente. E, consequentemente, não há espaço para que o aluno tenha voz, para que o aluno participe ativamente do processo, para que o aluno fale das suas dificuldades. Então, em contrapartida, na abordagem dialógica, a gente viu que acontece o diálogo entre professores e alunos, que os alunos têm oportunidade de participar do processo. E aí, gente, quando a gente fala do aluno participar do processo, a gente vai discutir dois pontos. O primeiro é que quando a gente dá voz ao aluno, a gente permite que o aluno explicite as suas dificuldades, como a gente viu na tirinha disponibilizada na semana. Quando a professora perguntou as dificuldades do aluno, ela pôde verificar que ele não tinha compreendido nada. Então, isso é um ponto que a gente pode identificar quando a gente dá voz ao aluno. E o outro ponto, quando a gente fala em dar voz ao aluno, quando a gente fala de o aluno ser participativo, é o fato de o aluno realmente ser sujeito ativo dentro do processo. E para que o aluno seja sujeito ativo dentro do processo, a gente precisa programar atividades que realmente proporcionem essa participação do aluno, que o aluno realmente aprenda fazendo, que ele aprenda através de experiências, que ele aprenda através de atividades de erro e acerto, que ele tenha a oportunidade de ser autônomo dentro do processo. E aí, fazendo um paralelo com as tendências pedagógicas que a gente discutiu, eu vou destacar duas tendências, a tendência pedagógica renovada e a progressista. O que é que a gente vai ver? Que dentro dessas tendências, na metodologia, há a utilização de atividades como jogos, pesquisas, experimentos, e aí são atividades que os alunos realmente podem ser sujeitos ativos, que proporcionam essas experiências de o aluno aprender fazendo, como eu mencionei. Então, eu vou destacar essas duas tendências. Vocês também comentaram bastante no fórum sobre a tendência, sobre a teoria construtivista. E, de fato, a teoria construtivista traz essa discussão de o aluno aprender fazendo, de o aluno deixar de ser receptor para ser sujeito atuante. E aí eu vou também trazer dois pontos da tendência construtivista para agregar aqui na nossa discussão, que é a zona de desenvolvimento proximal, que é que a gente fala que o aluno ele vai aprendendo a partir da interação com o professor e também com pares mais experientes, que são os colegas. Então, essa é a interação proporcionada nas abordagens dialógicas. E também o scaffolding. O que é o scaffolding, gente? É quando cada vez menos, o aluno vai recebendo cada vez menos ajuda por parte do professor, para que ele seja sujeito autônomo dentro do processo. Então, são esses dois pontos que eu queria destacar também. A gente vinha discutindo uma outra questão que era sobre, eu perguntei a vocês no fórum, qual era a relação da tecnologia, o uso da tecnologia e as abordagens dialógicas. E aí eu vou trazer para vocês duas considerações que eu faço. A relação, primeiro, é que quando a gente dá espaço para o aluno falar, quando a gente dá voz ao aluno, como a gente viu nas abordagens dialógicas, a gente pode conhecer o aluno, a gente pode conhecer o perfil do aluno, o contexto do aluno. E aí, conhecendo esse contexto, a gente pode utilizar tecnologias adequadas ao perfil daquela turma, daquele grupo, porque é muito importante o uso da tecnologia hoje em dia, a gente sabe disso, muito se discute sobre isso, mas não adianta a gente utilizar a tecnologia por utilizar. A gente precisa realmente conhecer o perfil e utilizar tecnologias, artefatos tecnológicos que sejam coerentes com o contexto daquela turma, que possam de fato contribuir para o processo de construção do aprendizado.
A gente não deve utilizar a tecnologia por utilizar. Então, essa era a primeira relação, né, que eu queria que vocês trouxessem para a gente discutir. E a segunda relação é aquilo que vocês trouxeram, que a tecnologia permite que haja essa interação entre professores e alunos, por exemplo, dentro do contexto da educação à distância. Por conta das tecnologias existentes, das possibilidades de tecnologia, a gente pode ficar mais próximo do aluno, enquanto professor, e o aluno pode ficar mais próximo do professor e também dos colegas. Então, a tecnologia permite essa interação, que é apontada e defendida pelas abordagens dialógicas, né, na perspectiva dialógica. Um outro ponto, gente, que eu queria trazer acerca da abordagem dialógica é que dentro dessa perspectiva, o professor deve criar uma relação interpessoal com o aluno. Na medida que você deixa de ser o detentor do conhecimento, que você sai daquela postura de estar distante do aluno, você cria uma relação interpessoal. E a relação interpessoal não significa dizer que não vai haver respeito, que não vai haver cordialidade. Mas eu acho que os alunos gostam de ter essa relação interpessoal, de ver que o professor é uma figura humana que se preocupa. Então, também, dentro da perspectiva dialógica, o professor é também aquele que percebe as dificuldades dos alunos, não só as dificuldades pedagógicas, cognitivas, como as dificuldades de ordem pessoal. A gente deve ter esse olhar para essas dificuldades dos alunos. Então, é uma coisa bastante importante. E alguns de vocês até comentaram no fórum sobre isso. E eu achei bem relevante, porque eu havia feito essa consideração e vocês trouxeram no fórum. Eu acho que até o colega Helder, do Paulo Limoeiro, Maria Uberlândia também, trouxeram essa discussão para o fórum. Eu achei bem relevante. Um outro ponto que eu queria trazer é a questão de você dar espaço, né, dentro da perspectiva dialógica, para que o aluno traga o conhecimento prévio. E esse resgate daquilo que o aluno já sabe é bem importante para a construção de novos conhecimentos. Quando a gente traz essa ligação com outras áreas, essa questão interdisciplinar, isso pode contribuir para a construção de novos conhecimentos. Então, é bem importante. Quando o aluno tem espaço para trazer esses conhecimentos, o processo fica mais dinâmico e eu acredito que pode favorecer a construção de outros conhecimentos. Uma outra questão é sobre a variação de atividades. Na abordagem dialógica, a gente não vai utilizar apenas um tipo de atividade, exercícios de fixação, aulas expositivas. A gente viu que a utilização de jogos, a utilização de trabalhos em grupo, de pesquisas, de experimentos. Então, essa variação de atividade, gente, pode atender aos diversos perfis de alunos que a gente tem na sala de aula. Eu não sei se vocês lembram, mas na primeira parte da disciplina, a gente traz uma frase de Comênios que diz que a didática é a arte de ensinar tudo a todos. E aí eu comento que é uma tarefa difícil, mas que a gente pode tentar. E como é que a gente tenta? Adotando abordagens que possam utilizar diversas atividades e que possam, então, tentar atender aos diversos perfis de alunos. A gente não tem um perfil de aluno apenas na sala de aula. Então, se a gente utiliza apenas um tipo de atividade, apenas uma metodologia, certamente a gente não vai atender aos diversos perfis. Mas se a gente varia as atividades, se a gente traz uma variação de atividades, a gente vai poder atender a mais perfis e aí tentar atender a todos os alunos. Um outro ponto, gente, é que na medida que a gente dá espaço para o aluno, na medida que a gente adota uma abordagem dialógica, o planejamento muda. A gente começa a planejar a partir do que vai acontecendo dentro do processo. Então, o planejamento não é estático, ele é dinâmico. A gente faz um pré-planejamento, um planejamento inicial, mas esse planejamento é flexível, ou seja, ele vai mudando a partir do que vai acontecendo. Eu trago um planejamento para uma aula, mas a partir do que acontece naquela aula, eu devo replanejar, reconstruir, redimensionar o processo, a partir do que os alunos trazem de necessidades, de comentários. Então, é uma questão bem importante, é que quando a gente adota uma perspectiva, uma abordagem dialógica, o nosso planejamento também muda, e é uma coisa que a gente vai
discutir também. É o planejamento a partir dessa semana. E aí eu finalizo, gente, essa minha pequena videoaula, que eu trouxe algumas contribuições com a frase de Libânio, né, que retoma, que remete ao que a gente vem conversando, que ele diz que um professor que aspira a ter uma boa didática necessita aprender a cada dia como lidar com a subjetividade dos alunos, sua linguagem, suas percepções, sua prática de vida. Sem essa disposição, será incapaz de colocar problemas, desafios, perguntas relacionados com os conteúdos, condições para se conseguir uma aprendizagem significativa. Ou seja, a gente precisa conhecer o aluno, a gente precisa ouvir o aluno, a gente precisa ficar próximo do aluno, utilizar uma linguagem próxima ao aluno, para que a gente tenha uma boa didática. E isso só é possível quando a gente adota uma perspectiva dialógica de ensino. A gente vai, a partir dessa semana, conversar sobre o planejamento, certo? O planejamento de ensino e o planejamento das aulas, sobre os planos de aula. E então eu espero que a gente continue nessa discussão boa, que vocês continuem participando como vocês vêm participando. Um abraço e boa semana!